Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, fale aos nossos corações para que possamos aprender mais de Ti. Seja conosco, nos fortalecendo em amor, união e resiliência para transpor os desafios que surgem em nossa frente. Em nome de Jesus, te rogamos. Amém. Hoje começamos o estudo da revista Palavra e Vida, que tem como título Recomeçar. A primeira lição vem com o título de Recomeçar, um grande desafio, né? O texto base dessa lição está em Neemias, capítulo 2, versículo 5. Eu convido a todos a aprender mais sobre a palavra de Deus. Introdução. Os livros de Esdras e Neemias têm sido fontes de motivação para muitos servos de Deus no passado e no presente. Nesses preciosos livros, muitos líderes têm encontrado estratégias e motivações para desempenhar o seu trabalho com sucesso. No entanto, podemos observar também uma importante lição nestas joias da palavra de Deus: o desafio de recomeçar. Como a cidade destruída, o povo distante e o lugar de adoração abandonado, eles enfrentaram o desafio de reconstruir tudo e foram vitoriosos nessa empreitada. O que podemos aprender com ele? Vejamos então. Tópico 1. Reconhecer onde foi que errou. Não podemos ter dúvidas quanto ao fato de que tanto Esdras quanto Neemias tinham a certeza dos motivos de tantos infortúnios do povo de Israel. Eles sabiam que a causa de tanta dor e sofrimento do cativeiro e de todas as humilhações que o povo sofrera vinha dos constantes atos pecaminosos do povo. Certamente, as ações pecaminosas sempre gerarão derrotas em nossa vida. Esdras e Neemias possuíam um coração pronto para a confissão e com o temor a Deus em seus corações. Deus sempre usa pessoas com coração e mente totalmente devotado a Ele. Deus também usa pessoas com os corações humildes e dispostos a servir. Certamente não será instrumento para o louvor da sua glória pessoas mais intencionadas e com motivações que gerem práticas malignas. É imprescindível ter em mente que o Senhor usa aqueles cujos corações e mentes estejam dispostos a servir e obedecer com humildade e mansidão. Não nos esqueçamos de uma verdade fundamental: o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, versículo 6. Assim, com humildade e temor ao Senhor, podemos confiar e recomeçar. Tópico 2. Vencer as frustrações, o medo e a acomodação. Além de todos os desafios externos que uma pessoa precisa enfrentar para recomeçar, podemos perceber que, muitas vezes, os piores desafios se encontram dentro de nós mesmos. Os reveses da vida costumam imprimir muitos elementos negativos em nós. No caso do povo de Deus que estava na Babilônia, depois de 70 anos de exílio, muita mudança já havia acontecido, né? A maioria do povo estava aculturado, ou seja, né, a cultura daqueles povos babilônicos já também tinham adentrado no meio deles, né? Eles já possuíam negócios, terras, uma nova geração havia nascido naquele período. É relevante mencionar 3 elementos a fim de compreender que o recomeço nem sempre será uma tarefa fácil. Primeiro, o medo. O medo impede as pessoas de ir adiante, de suplantar os desafios e adversidades da vida. A gente pode aqui, né, conseguir
falar sobre o medo, provavelmente, que aquela população dali, né, que estava na Babilônia, poderia estar passando. Por exemplo, o medo na perda da estabilidade, né, de vida que eles adquiriram. Como eu falei anteriormente, muitos já tinham negócios, já tinham terras, né, estavam com a sua estabilidade financeira assegurada. Né? Um outro medo provável também seria o perigo da viagem, né? A viagem, a distância que eles teriam que se locomover, né, da Babilônia, retornando, né, para Jerusalém, era muito grande. Aproximadamente eles levariam em cerca de 4 meses, mais ou menos, né? Isso andando pelo deserto, né? Então, quantas situações difíceis, né? Falta d'água, calor muito grande, frio também, porque à noite é frio, né? Lá, então imagine 4 meses peregrinando, fora outras situações também de enfrentamento de assaltos, né? Que sempre naquela época também havia, né? Os assaltantes no meio das estradas, né? Então, enfim, o perigo, né, era constante ali, o medo também poderia ser relacionado por causa dessa longa viagem, né, dessa distância muito grande, tá? O segundo elemento aqui é a frustração. No caso dos exilados na Babilônia, eles tinham sofrido uma derrota esmagadora de Nabucodonosor, né? Então muitos se lembravam de toda a humilhação que eles passaram e a destruição da sua cidade, né? A destruição de Jerusalém. Acredito que muitos de nós também já passamos por algo semelhante, um sentimento bem parecido, né? Como uma derrota em alguma atividade esportiva, ou, por exemplo, a perda, né, do emprego, né, tão esperado após passar por um grande processo seletivo e não ter alcançado, né, essa vitória que seria a vaga, né, no trabalho em si, né? Então há um sentimento de frustração, né? Assim também eles estavam passando por isso, né? O terceiro elemento aqui é a acomodação, né? Nem todos os que estavam na Babilônia acabaram por voltar a Jerusalém. Somente um remanescente, ou melhor, somente aqueles cujo espírito Deus despertou, né? Leiam Esdras, capítulo 1, versículo 5. O despertamento de Deus é vital para vencer todos os desafios de recomeçar, né? Quantos exemplos, né, nós podemos extrair das nossas próprias experiências, né, acerca de quando necessitamos recomeçar, de refazer o caminho. Muitos sentimentos podem nos manter prostrados, paralisados, né? Porém, quando estamos certos de que o projeto é de Deus, não precisamos ficar escravos de nossos medos, de nossas frustrações, das angústias, né? Pois torna-se impossível acomodar-se quando Deus nos desperta, né? Quando o despertamento vem de Deus, é impossível que a gente consiga se manter inerte, sem se mover, sem se levantar, sem fazer alguma coisa. Porque esse despertar veio de Deus. Por isso eu sempre falo nas lições, né? A nossa força, ela vem do Senhor. A nossa inteligência é Ele que dá, né? A sabedoria é Ele que dá, a resiliência. Nós não somos poderosos em nada, né? Não há em nós fonte, né, de sabedoria e de força. Não há, porque vem de Deus. A gente precisa mergulhar na fonte que vem de Deus. É Ele que nos dá. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos supre, é Ele que sacia toda a nossa sede, tanto de conhecimento quanto de amor, de esperança, né? Então, em tudo, em Cristo, é que nós somos fortalecidos e preenchidos. Tópico 3. Confiar em Deus e planejar as ações. Um dos segredos
da boa empreitada de Esdras e Neemias foi o reconhecimento de que a boa mão do Senhor estava com eles. Todavia, podemos identificar traços da diferente personalidade desses dois grandes líderes. Leiam Esdras, capítulo 8, versículo 22, e Neemias, capítulo 2, versículos 7 e 8. Um leitor imprudente poderia até questionar a natureza da fé desses dois servos de Deus, mas eles mostraram, por meio de seus resultados e de suas realizações, que a boa mão do Senhor estava sobre eles. Eles tinham temperamentos e planos diferentes, porém, uma característica em comum: a confiança em Deus. Às vezes, recomeçar com confiança pode esbarrar em nossas limitações e inseguranças devido a nossos temperamentos. No entanto, não podemos temer qualquer projeto se o Senhor estiver ao nosso lado. A Bíblia Sagrada diversas vezes nos ensina a não temer algo quando a direção vem do Senhor. Podemos, então, usar todos os meios disponíveis ao nosso alcance. Vencer a insegurança e caminhar em triunfo, sabendo que a vitória é certa. Como já foi dito, podemos usar todas as plataformas para anunciar o Evangelho de Cristo. Devemos planejar nossas ações e não há nada melhor do que consultar ao Senhor antes. Afinal, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Reflexão. Eu gostaria de promover uma reflexão aos amados irmãos e irmãs. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Apesar de ter iniciado o processo de vacinação em nosso país, ainda não é um momento de exposição desnecessária e abandono das medidas de prevenção contra a Covid-19. Somente após 15 dias da aplicação da segunda dose da vacina é que o indivíduo vacinado estará imunizado, não sendo mais o vetor para o vírus. As medidas protetivas, o uso de máscaras, álcool em gel, a higienização de objetos e roupas e o distanciamento social ainda são necessários para a diminuição da velocidade da propagação do vírus. O versículo citado fala de coragem para enfrentar este desafio tão grande e outros que certamente virão. Leiam João, capítulo 16, versículo 33. Fala de amor, que neste tempo nós podemos demonstrar realizando as medidas de prevenção. Contrariando o passado não muito distante, não abraçar seu irmão ou apertar a sua mão é um ato de cuidado, e só cuida do outro quem ama. Leiam Mateus 22, versículo 39. O versículo fala ainda de equilíbrio, ou seja, agir com sabedoria, cautela. Faça suas atividades obedecendo às regras vigentes de saúde sanitária. Use máscara no coletivo, trabalho, escola, lojas, supermercados e também na sua igreja. Ser corajoso não é desafiar o poder do vírus ou competir para ver quem está com a imunidade imunológica mais fortalecida. Ser corajoso é confiar que Deus estará conosco em qualquer situação, nas boas e nas ruins, em nossos cultos presenciais e nos cultos online, nos sustentando com a sua mão poderosa. Leia Salmos 89, versículo 13.
Tenha paciência e aguarde o tempo certo para o retorno de todas as suas atividades. Seja resiliente e confie no Senhor. Essa foi a lição de hoje. Permaneçam em Cristo e Ele permanecerá em vós. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!